Olá meus amigos, como estão? Espero que bem. Portanto, antes de iniciarmos o vídeo de hoje, permitam-me falar sobre o sponsor deste vídeo, a incrível, a fantástica, a única Instant Gaming! E na Instant Gaming, esta semana, em grande destaque, temos Assassin's Creed Shadows, que para além de ser o tema deste vídeo, é também o jogo da semana, ok? Portanto, está aqui em grande desconto para a Ubisoft Connect, a 29%. Tem aqui para Xbox Series X e S também com 23% de desconto, portanto conseguem num preço muito mais barato. Para PlayStation têm que comprar os PSN Cards, que também estão aqui disponíveis na Instant, ok? Com um ligeiro desconto. E portanto podem vir buscar este e muitos outros jogos aqui com preços muito bons. First Berserker Kazan também está em destaque. E vocês encontram jogos para PC, PlayStation, Xbox e Nintendo, tudo na Instant. É um site 100% seguro, ok? Tem um customer support incrível e as chaves são eles próprios que as vendem, portanto são chaves próprias do site, portanto não há problema com elas, ok? É só comprarem, estão à vontade. Tem para além disso o meu giveaway que eu faço todos os meses, em que ofereço um jogo no final do mês, portanto é só irem ao site, carregarem no link que está em baixo nos comentários afixados, vão direto ao giveaway, escolhem o jogo que querem e pronto. É basicamente isso. Portanto, hoje vamos estar a falar de quê? Hoje vamos estar a fazer uma review, que não é bem uma review, mas é as minhas impressões, vá, de Assassin's Creed Shadows. Portanto, eu tinha-vos dito a semana passada que iria jogar este jogo, iria dizer da minha justiça o que é que eu tenho achado com... o que é que tenho achado deste jogo, neste caso. E, já joguei algumas horas e, portanto, já tenho alguma conclusão para vos dar. Portanto, eu entrei para o Assassin's Creed Shadows completamente sem expectativa nenhuma. E eu acho que foi esse o truque. Portanto, eu já desde há meses que estou completamente cético em relação a este jogo. Eu vi algum gameplay inicial e não adorei. Mas com o tempo a Ubisoft foi lançando um pouco mais de footage do jogo e eu fui começando a gostar um bocadinho mais. O conceito obviamente agradava-me, eu adoro Japão feudal, sempre gostei. Jogos como Ghost of Tsushima, mesmo Rise of Ronin, etc. São jogos com uma setting que eu gosto, mas ultimamente sinto que esse tipo de jogos têm estado a ficar um bocado aquém das expectativas. O Ghost of Tsushima é um jogaço monstruoso. Muito bonito, muito bem executado. Sinto que a nível de narrativa peca um pouco mais para a frente. Mas o Rise of Ronin, por exemplo, não adorei o jogo. Mas todos os jogos que tenham esta setting no Japão, eu, por norma, gosto bastante, ok? Portanto, o Assassin's Creed Shadows, para mim, logo à partida, tinha este selling point. Portanto, eu estava convicto que era uma setting que me agradava. Salvo dizer que eu gostei do Mirage, ok? Eu gostei de jogar o Assassin's Creed Mirage, joguei-o todo até ao fim e adorei o jogo, acho que estava muito bem executado. Tinha problemas, claro que sim, tinha bugs e tudo mais, como o Star Wars Outlaws também, e eu adorei o Star Wars Outlaws, gostei imenso da história e passei-o até ao fim também. Portanto, foram dois jogos da Ubisoft que eu joguei nos últimos tempos e gostei bastante de jogar. Apesar dos bugs e todos os problemas que o jogo tinha, que os jogos tinham, que no caso o Outlaws era mais do que o Mirage, mas realmente, apesar de todos os problemas, eu consegui divertir-me e jogar os jogos e dar-lhes a volta. No caso dos Shadows, eu, como vos disse, vinha um bocadinho cético, era o do or die da Ubisoft. Portanto, este jogo, das duas, uma, ou era um sucesso, ou então a Ubisoft ia pelo cano abaixo. E desde há meses para cá que se tem construído uma narrativa para destruir este jogo totalmente, ok? Portanto, constantemente temos criadores de conteúdo a tentar mandar este jogo abaixo desde que o jogo foi anunciado. Portanto, logo à partida, assim que o jogo foi anunciado, houve logo quem dissesse que não ia jogar porque o jogo continha um personagem que era um samurai negro, ok? Depois, mais tarde, quando apareceu a segunda protagonista, era porque era uma mulher. E depois, entretanto, no meio disto, houve críticas válidas ao jogo, gente que estava cética, gente que dizia que o gameplay não estava nada de extraordinário e que não estavam a adorar, que era mais um Assassin's Creed RPG da Ubisoft, quando eles iam voltar às origens dos primeiros jogos. E isso para mim são críticas válidas, mas depois no meio disto também havia muita crítica parva e infundada. No meio disto tudo também não ajudou o facto do Japão estar tão reticente em relação a este jogo, porque diziam que não fazia sentido, que a história blá blá blá, e portanto houve muita implicação desde o início com este jogo. A malta foi muito implicativa, os consumidores foram muito implicativos com o Assassin's Creed Shadows. No entanto, o jogo saiu. E saiu bem, meus amigos. É incontestável dizer que este jogo saiu bem. O jogo não tem bugs, pelo menos que eu tenha apanhado até agora, não apanhei bug absolutamente nenhum.
Pá, o jogo tem um nível de detalhe muito, muito bom. Eu acho que o jogo, em termos de grafismo, está muito bonito mesmo. Portanto, vocês sentem-se realmente a navegar pelo Japão feudal. Acho que foi um improvement em relação ao Mirage, ou seja, em relação a todos os Assassin's Creed antigos, como por exemplo o Valhalla e o Mirage, que são os últimos a terem saído nesta saga. O Shadows consegue executar melhor o grafismo. O motor do jogo parece-me estar melhor, já não está tão clunky. Eu tenho gostado das mecânicas de, por exemplo, escalar edifícios. No Mirage sentia que era muito... o personagem tinha que ir para aqui porque é aqui que se sobe. E no Shadows não sinto isso. Acho que a Naue, por exemplo, consegue subir por onde quiser. E isso é mais... dá uma imersão diferente no jogo. Epá, é certo que o jogo continua a ter uns quantos problemas, mesmo a nível de gameplay. Há certos movimentos no jogo que são um bocado complicados. Em termos de key mapping, eu também não adoro o key mapping do jogo. Há movimentos que me fazem abrir a câmera, a in-game câmera, para tirar fotografias. Epá, e isso irrita-me um bocado, não vou mentir. Mas até agora a experiência que eu tenho tido com o Assassin's Creed Shadows tem sido a experiência, pá, que eu estava à espera que fosse ter. O combate do jogo não é muito complexo. É um combate, pá, normal. É um combate habitual dos Assassin's Creed. Não há nada assim de muito... não há assim de muito diferente. O jogo não reinventa a roda, portanto, quando a crítica foi essa, eu consegui concordar, disse genuinamente, pá, olha, eu percebo, portanto, o jogo não reinventa a roda, não traz nada assim de tão novo quanto isso, não há mecânicas novas, não há nada de novo, mas aquilo que é o normal de Assassin's Creed é aprimorado neste jogo, portanto, notou-se que os devs tiveram cuidado, que houve polimento, que não entregaram um jogo por acabar. Este jogo está acabado, efetivamente, e está um jogo sólido, ok? Em termos de ambiente, eu tenho gostado imenso de explorar. Eu nem sou muito gasto de explorar, mas tenho gostado imenso de explorar. De notar, por exemplo, o detalhe que vocês têm de, por exemplo, se quiserem cortar vegetação, se estiverem numa área de muito mato, e há muitas áreas de muito mato no jogo, se quiserem cortar vegetação, pegam na vossa katana e começam a cortar a vegetação de um lado para o outro. O gameplay da Nao é muito divertido. O gameplay do Yasuke é feito basicamente para vocês apreciarem um personagem completamente overpowered. Portanto, é lógico que eles tornaram esta dualidade. Portanto, a personagem principal do jogo é de facto a Naue, e ela que tem a história mais interessante, mas o Yasuke está ali quase como um personagem OP, que às vezes acontecia nós quando éramos miúdos, termos um jogo qualquer e de repente podíamos jogar com um personagem qualquer que era completamente overpowered durante uma parte do jogo e depois voltávamos outra vez ao personagem inicial. É um bocado isso que o gameplay com o Yasuke se parece para mim. É só segmentos pequenos para basicamente ligar a história do Yasuke à história da Naue. Mas overall, vou-vos dizer primeiro que eu não experimentei o jogo em voz original. Portanto, eu estou a jogar no modo imersivo, estou a jogar com as vozes em japonês, que para mim melhoram muito, mas muito a experiência de jogo, ok? As vozes em inglês eu testei-as no início e estavam a fazer muita confusão, portanto mudei logo para o japonês e estou a jogar com o português de Portugal quando tem que aparecer no jogo, porque há personagens que são portuguesas. Neste caso os missionários que lá estão, jesuítas. Mas o modo imersivo para mim é literalmente significativamente melhor do que os restantes. De destacar que é difícil vocês porem legendas em português do Brasil e conseguirem configurar as coisas para terem a narração em inglês. Portanto, é muito chato, porque o narrador continua, não narra as coisas em japonês, narra as coisas na língua que vocês tiverem, basicamente no jogo. Portanto, se tiverem os menus em português do Brasil, o narrador vai ser em português do Brasil. Isso torna-se um bocado chato, porque pronto, a dobragem de português do Brasil não é algo que me agrade muito aqui neste jogo. Mas acho que a Ubisoft pode efetivamente melhorar essa parte com o tempo. Overall, acho que a história tem-me divertido, tenho estado colado a ela, ainda não passei o jogo como é lógico, mas tenho estado colado a ela, tenho estado a gostar. É a típica história de um Assassin's Creed, é basicamente, há um dilema, há um drama gigantesco e depois vocês de repente têm que matar 10 gajos, têm que assassinar 10 gajos que pertencem à ordem, basicamente. E portanto, é muito a mesma premissa do que o Mirage, por exemplo, e que o Valhalla, mas eu acho que consegue trazer aqui algo de fresco por ser passado no Japão feudal. Regra geral, o jogo é bom, não é um mau jogo de todo. A Ubisoft conseguiu entregar um bom trabalho, no entanto também não é uma masterpiece, ok? Portanto, eu sinto que as opiniões divergem um bocadinho entre este jogo é um lixo e este jogo é incrível, e eu acho que este jogo está ali no meio. Portanto, eu se tivesse que dar uma pontuação ao Assassin's Creed Shadows neste momento daria um 8, ok? O jogo é um sólido 8, não passa muito daí, é a mesma pontuação que eu dei ao Star Wars Outlaws. Tem uma narrativa porreira,
pelo menos até agora está a ser uma boa experiência, mas não é aquele jogo que um gajo fica tipo, uau, espetacular. Pá, tem certas coisas interessantes, o jogo de facto é mesmo muito bonito, houve atenção ao detalhe, sim. Sinto que, por exemplo, o andar a cavalo neste jogo está significativamente melhor do que no Mirage, por exemplo, mas de facto ainda não há um improvement, por exemplo, em relação a outros jogos que já fizeram um melhor trabalho, como por exemplo o Red Dead Redemption 2, que até ao momento eu acho que é o jogo que melhor executou o andar a cavalo. Mas tudo o resto parece-me estar ok, as mecânicas, os saltos, as acrobacias, está tudo muito fixe. E portanto tenho-me divertido a jogar Assassin's Creed Shadows, apesar de todas as polémicas que este jogo teve e continua a ter. Pá, não cheguei a parte ainda em que vocês com o Yasuke podem ter um romance não binário. Eu pessoalmente, isto é uma opção no jogo, portanto tudo aquilo que é opcional no jogo, eu volto a dizer, aquilo que disse com o Dragon Age Veilguard, para mim se é uma opção, então, é pá, deixem-se de mimimi, ok? Pá, vocês não vão ver isso se não quiserem mesmo ver, se não quiserem estar a selecionar os diálogos propositadamente para terem esse tipo de interações com personagens, não vão ter, e vão ter uma experiência linear sem qualquer problema, e como tal, eu acho que isso são dramas desnecessários acerca do jogo. As ações da Ubisoft subiram, portanto eu estou a olhar para elas neste preciso momento, elas estão a subir ligeiramente, tiveram um aumento de 2,44%, portanto estão a subir no espaço deste último dia, subiu, no espaço de 5 dias elas estão mais ou menos a estabilizar, se bem que tiveram aqui um crash bastante grande na sexta, mas depois voltaram a subir, portanto elas estão mais ou menos estabilizadas, têm subido, tiveram uma subida de 9% em relação ao último mês e nos últimos 6 meses uma subida de 2%. Portanto eu diria que em termos de ações este jogo teve um bom reflexo naquilo que é a empresa, e em termos de cópias vendidas ainda não sabemos, portanto a Ubisoft também não é conhecida por revelar quantas cópias do jogo é que vendeu. No entanto, sabemos que o jogo teve 1 milhão de jogadores no launch, e a maior parte das pessoas está a jogá-lo na Ubisoft Connect, sem sombra de dúvida. No entanto, já vi dizer que este jogo teve uma split de 73% de pessoas a jogarem em consolas, e basicamente 27% de pessoas a jogarem no PC. Eu acho natural, porque há muito mais gente a jogar Assassin's Creed nas consolas do que no computador, vamos ser honestos. No entanto, isto, daquilo que eu percebi, foi o melhor primeiro dia de lançamento de um título da Ubisoft de sempre na PlayStation Store. Portanto, eu acho que isto é muito bom sinal, ok? É sinal que este jogo realmente está a cumprir as metas e as expectativas da empresa. Vamos realmente aguardar para ver o verdito e saber como é que as coisas correm. De facto, tem havido uma narrativa muito complicada a ser instaurada em relação a este jogo. Muita malta a tentar mandar o jogo para baixo, sem críticas fundamentadas. Claro que críticas fundamentadas percebo perfeitamente que as tenham, e malta que não adorou a experiência e que não adorou o jogo, percebo que possa ter críticas em relação ao gameplay e tudo mais, mas eu acho que isso continua a ser subjetivo. Em relação aos dramas e às polémicas que foram alimentadas nos últimos meses, este jogo não é absolutamente nada disso. Portanto, o jogo não é péssimo, não é? É um jogo ok, é um jogo porreiro, é um jogo em que vocês podem meter umas horas e se divertirem. Eu tenho algum receio, e eventualmente posso-me vir a sentir assim, não digo que não, que este jogo possa ter muito enchimento de chouriço lá para a frente, que é aquilo que acontece bastante com os Assassin's Creed RPG-like. Portanto, eu sou uma pessoa que prefere nitidamente os Assassin's Creed antigos e as experiências lineares, mas até agora não me parece que o conteúdo encher chouriços que exista no jogo seja necessariamente mau. Pelo menos eu tenho explorado um bocadinho, tenho feito outras coisas e de facto esse conteúdo para mim é interessante, ok? Ou pelo menos está a ser interessante até ver. Tem narrativas interessantes e não é só história de encher chouriço, ok? E pronto, é isso. Portanto, malta que esteja indecisa entre comprar este jogo ou não, na minha opinião, acho que vale a pena. Acho que é um jogo para meterem umas boas horas e para explorarem e se divertirem. Pá, eu sugiro não ligarem muito a reviews, e isto é contraditório porque obviamente estão a ver a minha, mas não ligarem muito a reviews, pá, verem gameplay, verem se gostam do jogo ou não, e depois sim, proceder à compra. No fundo, é isto. Obrigadinho por terem visto o vídeo de hoje, malta, espero que tenham gostado e vemo-nos no próximo. Grande abraço. Tchau, tchau. Beijinhos.